Quero convidar os pais dos batizandos, os irmãos Paulo Adriele, batizando Henrico, e os irmãos Igor e Catiane, e a batizando Maine, para que venham aqui à frente. Podem se colocar aqui. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, o ensino sobre o santo batismo é resumido nestas três partes. Tanto nós como nossos filhos somos concebidos e nascidos em pecado. Por isso, somos sujeitos à ira de Deus. Não podemos entrar no reino de Deus se não nascermos de novo. Pelo uso da água, Deus nos mostra, assim, a nossa impureza. Dessa forma, cada um deve detestar-se a si mesmo. Mas existem as promessas da aliança. O santo batismo confirma e sela que os nossos pecados são lavados por Jesus Cristo. Conforme Cristo ordenou, somos batizados em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ser batizado em nome do Pai significa que Cristo nos declara e garante que o Pai faz uma eterna aliança de graça conosco. Ele nos adota como seus filhos e herdeiros. Por isso ele nos providenciará todo o bem e desviará todo o mal ou transformará em nosso bem. Ser batizado em nome do Filho significa que Deus Filho nos garante que Ele nos lava e purifica por seu sangue de todos os nossos pecados. Ele nos une consigo na sua morte e ressurreição. Assim somos libertos dos nossos pecados e considerados justos perante Deus. Ser batizado em nome do Espírito Santo significa que Cristo nos garante, por este sacramento, que o Espírito Santo quer habitar em nós e quer nos tornar membros vivos de Cristo. Porque o Espírito nos dá o que temos em Cristo, a saber, o lavar dos nossos pecados e o renovar diário da nossa vida. Assim, finalmente, sem mancha, herdaremos a vida eterna e um lugar na Assembleia dos Eleitos. As obrigações da aliança. Todas as alianças têm duas partes, uma promessa e uma obrigação. Falando das obrigações da aliança, Deus nos chama e obriga no batismo a uma nova obediência. Isto quer dizer que devemos nos unir a este único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos confiar nele e amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Devemos romper com o mundo, crucificar a nossa velha natureza e levar uma vida piedosa. Se às vezes, por fraqueza, cairmos em pecado, não devemos desesperar da misericórdia de Deus, nem continuar em pecado. Isto porque o batismo é um selo e testemunho indubitável de que temos uma aliança com Deus. Por que as crianças devem ser batizadas? Mesmo que os nossos filhos não entendam estas coisas, não devemos excluí-los do batismo. Sem saber, eles participam da condenação em Adão. Igualmente, sem saber, eles são adotados como filhos de Deus pela graça de Cristo. O que Deus falou a Abraão, o pai de todos os crentes, vale também para nós e nossos filhos. Estabelecerei a minha aliança
entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17, 7. Isto também Pedro anuncia, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 39. Por isso, Deus antigamente mandou circuncidar, por isso Deus antigamente mandou circuncidar os filhos dos israelitas. A circuncisão era um selo da aliança e da justiça da fé. O próprio Cristo reconheceu que as crianças estão incluídas na aliança quando as abraçou, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Agora, o batismo tomou o lugar da circuncisão. O apóstolo Paulo escreveu: nele também fostes circuncidados, não por intermédios de mãos, mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 11 e 12. Por isso, as crianças devem ser batizadas como herdeiros do reino de Deus e de sua aliança. E quando os filhos crescem, os pais são obrigados a instruí-los no que significa o seu batismo. Mais ensino sobre o batismo. O apóstolo Pedro ensina que Noé e os seus foram salvos da água que destruiu o mundo. 1 Pedro 3, 20 e 21. Assim Deus os salvou da morte. Do mesmo modo, Deus usa a água do batismo para salvar da morte. O apóstolo Paulo chama a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho um batismo. 1 Coríntios 10, 1 e 2. A água separou o povo de Deus e os egípcios e salvou Israel do inimigo. Assim, o batismo separa o povo de Deus do poder do pecado. Por isso, mencionaremos na oração as histórias do dilúvio e do Mar Vermelho. Convido aos pais, aos batizandos e a toda a congregação para uma oração que será lida. Oremos. Queremos administrar este sacramento para a glória de Deus, o fortalecimento de nossa fé e edificação da igreja. Invoquemos por isso o santo nome de Deus em oração. Ó Todo-Poderoso e Eterno Deus, castigaste pelo dilúvio, conforme o teu justo julgamento, o mundo incrédulo e inconvertível, mas salvaste e guardaste na tua misericórdia o fiel Noé e os seus, apenas 8 pessoas. Afogaste o faraó teimoso e os seus no Mar Vermelho, mas guiaste o teu povo de pé enxuto pelo mar, já indicando o batismo. Apelando à tua imensa misericórdia, pedimos-te que consideres estas tuas crianças em graça e as incorpore pelo teu Espírito Santo no teu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos que elas, pelo batismo, junto com Cristo, sejam enterradas e também junto com Ele ressuscitem numa nova vida. Concede que elas, ao seguir a Cristo todo dia, carreguem a sua cruz com alegria, dedicando-se a Ele com uma verdadeira fé, uma forte esperança e um profundo amor. Dá que elas, assim consoladas, saiam desta vida que é igual a um morrer constante. Concede que elas, no dia do último juízo, apareçam com franqueza perante o tribunal do teu Filho.
Nós te pedimos isto por Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que junto contigo e o Espírito Santo, um único Deus, vive e reina para sempre. Amém. Vamos à administração do batismo. Aos pais me refiro, amados em Cristo, nosso Senhor, vocês ouviram que o batismo é uma instituição de Deus para selar a nós e a nossos filhos na aliança dele. Por isso, deve ser usado para este fim, e não por costume ou superstição. Para que seja claro que isto é sua intenção, vocês são solicitados a responder sinceramente as seguintes perguntas. Vocês reconhecem que nossos filhos, embora concebidos e nascidos em pecado, e por isso sujeitos a toda sorte de miséria, até a condenação mesmo, são santificados em Cristo e, portanto, devem ser batizados como membros da igreja dele? Irmã Catiane? Irmão Igor? Irmã Adriana? Irmão Paulo? Vocês reconhecem que o ensino do Novo e do Velho Testamentos, que é ensinado nesta igreja, é o verdadeiro e completo ensino da salvação? Irmão Catiane? Irmão Igor? Irmã Adriana? Irmão Paulo? Vocês prometem e assumem a responsabilidade, como pais dessas crianças, de instruí-las no ensino já mencionado, logo que forem capazes de entendê-los? Irmã Catiane? Vocês prometem fazer todo o possível para que essas crianças sejam instruídas naquele ensino? Diante dessa resposta positiva, na presença de todas essas testemunhas, eu convido então as duas crianças. Vamos começar com a irmã Maine, que vem aqui. Cuidado para não tropeçar aqui, Maine. Ó. Pode passar para esse lado aqui. Vem aqui pertinho. Aqui. Vira assim para frente, assim. Maine Souza Lemes, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Cuidado aqui para não tropeçar. Irmão Henrico. Henrico Belarmino de Oliveira, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Convido a amada congregação e os pais para louvarmos a Deus com o Salmo 96. Vou ficar desse lado para não ficar na frente dos irmãos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu
santuário. É a obrigação de toda esta igreja local de Cristo orarem, ou orarmos pelos irmãos Henrico e Maine, orarmos também pelos seus pais e auxiliarmos em tudo que for possível para a instrução, qualquer necessidade espiritual ou física que porventura eles venham a necessitar algum dia. Convido a amada congregação para uma oração de ação de graças. Fechemos nossos olhos e oremos. Onipotente e misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos e louvamos, pois tens perdoado todos os nossos pecados e de nossos filhos, pelo sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo. Agradecemos-te porque nos recebeste por teu Espírito Santo como membros do teu único Filho. Assim, nos adotaste como teus filhos e selaste e confirmaste isto no santo batismo. Nós te suplicamos que queiras sempre governar estas crianças por teu Espírito Santo. Concede que elas sejam alimentadas na fé cristã e na obediência. Faze com que elas cresçam e progridam no Senhor Jesus Cristo. Faze com que elas reconheçam a tua bondade e misericórdia paternal que tens mostrado a elas e a todos nós. Conceda que estas crianças obedeçam fielmente a nosso único Mestre, Rei e Sumo Sacerdote, Jesus Cristo. Faze com que elas lutem corajosamente contra o pecado, o diabo e todo o seu domínio e os vença. Que elas louvem e glorifiquem para sempre a Ti e a Teu Filho Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus. Amém. Essas crianças foram batizadas e, como recordação, darei uma Bíblia. Não é uma Bíblia infantil, não é uma Bíblia ilustrada, mas é uma Bíblia para que elas possam, durante toda a vida, usufruírem das palavras que aqui estão. Maine, Deus te abençoe, viu? Deus abençoe. Henrico, Deus te abençoe, viu? Os irmãos poderão assentar-se e depois receberão os cumprimentos de toda a igreja.